Sejam todos bem-vindos para esse super podcast dentro do meu canal, dentro do canal Meu Médico Especialista, esse canal que é exclusivo para médicos especialistas, onde nós trazemos médicos e médicas aqui que já são especialistas, e esse é o grande objetivo do canal Meu Médico Especialista, a gente trazer informação através de médicos que já têm uma super graduação, que se prepararam, que fizeram a sua especialização. É o tão famoso RQE, pessoal. Deixa eu falar para vocês aqui, hoje eu tenho orgulho aqui, o prazer de receber a doutora Regina Greilberger. Eu perguntei para ela, me fala esse sobrenome aí, doutora, para não errar. Então, a doutora Regina Greilberger está aqui com a gente. Ela tem 2 RQEs, né? Um RQE de cirurgia geral e também um RQE de coloproctologia. Tem que fazer primeiro a cirurgia geral para depois fazer a coloproctologia. Mas a doutora vai contar isso aqui para nós. Deixa ela falar que ela é minha convidada especial. Doutora, obrigado por você estar aqui. A gente poder agradeço o convite. Falar da sua carreira, falar da tua trajetória até aqui. E eu achei muito legal ali, né? Que já quando a coloproctologia me escolheu. Então, até fiz uma pergunta para ela. Mas eu também vou deixar essa pergunta mais para frente, porque eu gosto de iniciar... quando que você resolveu ser médica, né? Então, quando você tomou essa decisão, ali na fase de adolescência, 14, 15 anos, 16, ou quando você terminou o colegial, como é que foi essa decisão na sua vida? Já tinha alguém médico na família, sim ou não? Como é que foi essa escolha? Sim, eu tenho um tio médico, mas não influenciou diretamente na escolha, porque... acredito eu que eu não tinha muita noção do que era ser médico, meus pais não são, então eu não foi uma influência direta, mas eu acho que eu sempre quis ser médica, assim, desde pequena. O meu primeiro consultório foi numa caixa de papelão de uma geladeira. Legal. E eu enfaixava a minha irmã inteira, minha mãe chegava, ela estava sempre com um curativo, independente de estar machucada ou não. Então, acho que eu sempre quis. Na época do vestibular, a minha mãe até achou estranho a minha dúvida, assim, que eu fiquei um pouco em dúvida o que eu faria. Porque, afinal, você está escolhendo uma coisa teoricamente, pro resto da vida, não Sim. que seja, né? Mas é isso, eu acredito que desde bem pequena eu pensava em alguma coisa da saúde, né? Não sei se necessariamente médica, mas no cuidado, enfim. Acredito Legal. que sim. E aí você resolve fazer o vestibular, então você já foi fazer o vestibular direto de medicina ou tentou outra coisa nesse meio? Fiz medicina mesmo. Já fez medicina. E aí você passa em Ribeirão Preto. Uhum. E lá são 6 anos. Isso. Né? Aí lá conta um pouquinho dessa fase de faculdade, como é que foi tudo isso, essa experiência. E você era riopretense, foi morar lá? Isso. Foi isso. Isso. Tá. Eu prestei várias faculdades, né? A gente faz isso. Que é normal, né, doutor? Quem já está habituado e sabe como que a gente presta em todos os lugares. E eu passei lá e eu amei a minha faculdade, que é a Barão de Mauá. Nossa, sou fascinada, não teria feito escolha melhor, com certeza. E, enfim, foram 6 anos maravilhosos, assim, 6 anos muito legais. Enquanto está passando, parece que são internos. Depois que acaba, parece que passou rápido demais. Entendi. Mas a faculdade sei lá, não sei nem como falar. São 6 anos sensacionais, assim. E em que momento, agora que a gente já pode entrar ali no título ali, que você terminou, aí você já sabia o que você ia fazer na sua residência, que momento que aparece, ou você não sabia, fez a cirurgia geral para fazer outra coisa, porque a cirurgia geral ela é base para muitas outras especialidades, Sim, né? Sim. Então, como é que foi isso? Ou você já fez a cirurgia geral porque você queria chegar na coloproctologia? Como é que foi esse lance da coloproctologia me escolheu? Primeiro, na verdade, a cirurgia geral entrou como eu sabendo que eu queria fazer alguma coisa invasiva, alguma coisa com procedimento. Então, eu sabia que eu não faria uma especialidade única e exclusivamente clínica. Tá. E a Procto é muito engraçado, porque eu prestei cirurgia geral. Das minhas amigas, nós somos em 9 amigas, que em 10 anos formadas a gente se fala todos os dias até hoje. Nós somos super próximas. Tem um grupo? Aham. E nessas amigas eu fui a única que fiz cirurgia geral. E aí todo mundo fala assim, nossa, eu sou a cara. Porque é uma coisa que eu sempre quis mesmo. Eu sabia que eu faria alguma coisa que é mais invasivo, é resolutivo, assim, no sentido de que você tem a parte clínica, que é muito importante, porque, afinal, para você indicar uma cirurgia, você tem que ter a parte clínica.
E, enfim, tem a parte de trauma que eu sempre fui muito fascinada e depois ainda bem que deu uma melhoradinha em relação a isso. Mas a cirurgia geral eu já imaginava que era o que eu queria mesmo. Só que a Procto, não. A coloprocto veio com certeza no meu R2 mais, porque eu entrei pensando em outras, né, subespecialidades, mas aí literalmente a Procto me escolheu quando eu ganhei um curso de videolaparoscopia do meu tio. Para aprender cirurgia em vídeo mesmo, porque como eu fiz um serviço público e que há 5 anos não era um serviço que tinha muitos recursos, né, no SUS e tudo mais, naquela época não tinha vídeo como hoje é muito mais acessível, eu fiquei fascinada. Eu achei sensacional você resolver problemas, né, operar um tumor com os furinhos na barriga, né? E antes, não que não tem indicação de abrir uma barriga, tem sim indicação, obviamente, mas eu fiquei fascinada. Ali foi a Procto que me escolheu mesmo. E aí você fez tanto a geral quanto a Procto em Campinas. Isso. Os dois em Campinas. Hoje são 3 anos de cirurgia geral, Isso, né? Na minha época não. Eram 2 anos de cirurgia geral e 2 de Procto. Então foram mais 4 anos depois da faculdade. Isso. E como é que foi essa coisa de se aventurar, entre aspas, né, na parte da vídeo, né? Porque, né, e também uma mulher operando, né? Como a doutora até falou, acho que já está sendo hoje cada vez muitas mulheres já também entrando bastante nisso, né? Mas não era tão frequente, né? Hoje está sendo cada vez mais frequente. Até a doutora comentou que já nos congressos já estão aí. Tem muita mulher já muita participando mulher. muito, né? Tenho amigas sensacionais no Brasil inteiro, coloproctologistas, e é uma especialidade que você consegue escolher meio o que você quer fazer. Se você quer fazer desde essa parte, né, de que seja tumor, robótica, essas cirurgias grandes, né, você tá ali à disposição para você conseguir se aventurar. E se você quiser esse tipo de estilo de vida e trabalhar com esse tipo de paciente, até se você nunca mais quiser operar e for fazer só a parte clínica, é uma especialidade cirúrgica riquíssima na parte clínica. Uma das coisas que me fascinam na Procto também é isso. A gente tem uma parte clínica muito rica, assim. Sim. É uma especialidade bem... óbvio, né? É minha especialidade, mas é muito completa, né? A gente tem uma parte clínica muito, muito importante. A gente precisa saber de muito do paciente para entender por que é constipado. Sim. Porque tem uma hemorroida. Então, a gente precisa de muito. Essa parte clínica é muito importante na Procto. Então, você consegue escolher o que você quer fazer. Eu não quero coisas grandes, eu quero só ir para as doenças orificiais, que são hemorroidas, fístulas, fissuras, ou então parte, né, funcional, diarreia, constipação, enfim, toda essa parte. Só de sólio pélvico, eu só quero trabalhar com isso. Você escolhe. É uma especialidade bem ampla, assim. E até porque o intestino também nos últimos tempos vem sido muito investigado e é tido como o segundo cérebro, né? E foi se vendo aí cada vez mais a importância desse órgão, né? E o quanto isso é importante na qualidade de vida do paciente, né, doutora? E ali você detecta várias coisas, né? Desde, por exemplo, quem está tendo uma má absorção de nutrientes, ou mesmo ou uma síndrome do colo irritável, né, do intestino irritável, entre outras coisas, doenças autoimunes, né, que também são frequentes aí, né, a retocolite, doença de Crohn, né, e também os tumores, né. A gente viu recentemente aí alguns casos, né, das cantoras aí de famosos com câncer de intestino, né. Então tudo isso está dentro da tua área. Sim. E é uma área assim muito importante, né, que tem a gente observa uma prevalência maior nos últimos tempos, né? De algumas doenças, principalmente do câncer também, né? Eu acho que esse é o grande desafio dentro da sua área, né? As pessoas precisam entender que, assim, quando eu falo muito, até no consultório, quando a gente começa uma conversa, e seja por a queixa é constipação, ou então que seja, né, uma doença hemorroidária, ou qualquer outra coisa, um sangramento nas fezes, eu converso muito, muito sobre estilo de vida. Porque, para mim, é muito, assim, é fato que a gente é o que a gente come, a gente é o que a gente vive. E
em relação até essa parte de microbiota que está cada vez mais evidente, cada vez mais estudos aparecendo, assim, é um mundo, assim, é um universo maravilhoso que a gente sabe muito e ainda sabe muito pouco, na realidade. Tem aparecido cada vez mais estudos mostrando o quão importante é a nossa saúde intestinal, a saúde da nossa, né, da permeabilidade, né, da mucosa intestinal, isso é muito importante. Então, chega lá pessoas, óbvio, a grande maioria das vezes com queixas de anos, e eu já explico, a gente não vai resolver isso do dia para a noite. Porque até tem casos que são importantes para mim, a via de parto. Como você nasceu, parto cesárea, foi parto normal, amamentação, tudo isso conta para saber como foi modulado o seu intestino. Como que sua microbiota tá foi formada, né? Exatamente. E o que meu intestino funcionava normalmente até tal fato, e esse foi o marco. Então, vamos ver o que aconteceu. Utilizou um tratamento por antibiótico, corticoide. Então, tudo é importante. Tudo a gente vai refletir, sim. Momentos de estresse na vida, de tristeza, de muita alegria. Tudo isso também influencia. O nosso intestino responde diretamente a basicamente tudo que a gente faz na nossa vida. Doutor, e a parte cirúrgica também é muito importante, né? Então, hoje vocês também são responsáveis. Fala um pouco dessa parte cirúrgica dentro da sua especialidade. Quais são as cirurgias que você realiza aí dentro da sua especialidade? Sim, assim, eu hoje, cada vez mais, tendo a ficar com as doenças orificiais. Foi uma escolha minha mesmo, ficar com essas doenças, como eu disse, hemorroida, fissura, fístula, enfim, plicoma, que pode ser uma parte estética, que é uma pelinha que sobra no ânus, ou só uma parte de higiene, né? Tem gente que não se importa com a estética, mas para higiene é muito difícil, né? Porque são peles maiores, enfim. E aí eu fui mais para esse lado, essa parte funcional, né? De como o seu intestino funciona, como é seu hábito intestinal, e do que as cirurgias maiores. Na verdade, eu escolhi fazer a coloprocto onde eu passei, porque eu passei em outro lugar, e escolhi ficar na Clínica Reis Neto, que foi onde eu fiz, lá na PUC em Campinas, porque ele oferecia muito na residência essa parte, né, da tecnologia, de coisas novas, videolaparoscopia. Nossa, minha residência foi muito rica em videolaparoscopia. Eu achava que eu ia operar câncer por vídeo e essa ia ser a minha vida. E aí eu me encantei muito mais com essas doenças orificiais hoje, tecnologia, laser, enfim, várias coisas que a gente tem de novidade para o mundo da Procto e que, inclusive, no último congresso apareceu muito e foi muito legal essa parte de tecnologia, sem ser só cirurgias convencionais, minimamente invasivas, deshospitalizar o paciente, ao invés de ficar indo para o hospital, ficar se internando o tempo todo para fazer uma coisinha pequena, a gente consegue resolver no consultório. Então, essa foi a minha escolha no último ano e nos últimos anos. Mas eu continuo atendendo essa parte clínica como um todo. E quando eu faço o diagnóstico de que seja câncer, doença inflamatória ou coisa assim, algumas coisas ainda ficam comigo, outras eu encaminho para um colega que trabalha comigo. E aí a gente opera junto, a gente faz tudo junto, enfim, ele me auxilia, eu auxilio ele. Legal. E, doutor, e hoje, assim, é muito tabu quando se fala de hemorroida, né? Mas tem solução, né? Tem. É importante você falar, né? Porque é uma cirurgia que teoricamente parece uma cirurgia tão complicada, né? Porque é uma região bem difícil, né? É uma região sensível, né? Eu, graças a Deus, nunca tive esse problema, mas eu tenho alguns amigos que têm e eles relatam que é uma área bem complicada, né? Porque ela é muito irrigada, né? Então, como é que é isso hoje? O que tem hoje de moderno ou que é feito no tratamento das hemorroidas? Tanto cirúrgico quanto clínico também, né? Sim. A hemorroida, ela é basicamente... Ou você ganha um presentão genético da sua família, porque tem gente que tem uma ótima alimentação, um ótimo estilo de vida, pratica esporte, enfim, tem um hábito intestinal bom, regular, e infelizmente ganhou esse presente aí, ou geneticamente uma predisposição genética, ou então porque a pessoa desenvolveu mesmo. Mas hemorroida, eu brinco que a gente é dividido ali nos que tem, nos que vão ter e nos que mentem que não tem. Boa! Não, repete essa aí que foi muito boa, doutora. Fala de novo. Para mim, hemorroidas são os que tem, os que vão ter e os que mentem que não tem. Boa. Porque em algum momento pode ser que apareça, pode ser que nunca apareça. Mas hemorroidas todos nós temos, que são uns coxins vasculares ali no nosso ânus. Eles são, inclusive, muito importantes para a nossa continência. Eles fazem parte de um complexo todo muscular. E esses coxins vasculares, para a gente não fazer cocô na calça, por exemplo. Eles são importantes para a nossa continência.
um problema nesses coxins, um problema nessa hemorroida, a gente chama de doença hemorroidária, mas ficou convencionada aí popularmente que hemorroida é problema. Sim. Mas aí a doença hemorroidária é quando a gente tem um problema com as hemorroidas. E também o tabu que vem disso é justamente porque as pessoas têm muita vergonha de falar, mas é incrível. Você dá uma brechinha para alguém falar de cocô, furico, aí é uma resenha enorme. Aí a festa vai falar só sobre isso, sobre o hábito intestinal, sobre como que é. Já tive hemorroida, não tive, tenho isso, tenho aquilo, tenho uma pelinha, tive um cortinho, eu sangro, não sangro. Fissura, né? Exatamente. Fissura dói, tadinhos. Fissura, as fístulas, né? Uhum. É uma área bem assim, complicada, mas só que por isso a importância do especialista, né? Sim. E a pessoa buscar ajuda, né? Até mesmo porque o que é importante, inclusive a gente falando nesse mundo agora que a gente está vivendo, que mostrou muito, né, com cantoras e tudo mais, em relação a câncer de intestino, de reto, primeiro que a gente tem que saber que é o segundo câncer mais comum no homem e na mulher. Então, sério, doutor? É pra gente ver que é assustador e ninguém fala sobre isso. Isso não entra muito na minha cabeça, mas deveria ter mais divulgação em relação a isso. É muito comum, tem uma prevalência grande. E nem tudo que sangra é hemorroida. Nem tudo que sangra é fissura. Nem todo problema que você tem do hábito intestinal vai ser alguma coisa bobinha. Uhum. Inclusive, né, uma das cantoras que está agora em tratamento e fazendo um trabalho sensacional, né? Ela usou a doença dela e está se expondo pra caramba para fazer um trabalho social muito importante, porque é lindo o que ela está fazendo em relação a isso, de conscientização. Ela deixou isso muito bem claro, que ela sangrava, que o hábito intestinal dela mudou. Só que ela negligenciou, ela deixou, porque ela achou que era estresse por causa de show, que não tinha comido bem, e assim vai indo. Porque, obviamente, que um tumor, né, grande e que está sangrando e que vai obstruir a passagem do cocô não surgiu do dia para a noite. Sim. Então, o nosso corpo, ele dá também vários sinais. A gente que completamente negligencia isso. Entendi. A gente que ignora isso. Então, nesse caso, isso tem aumentado muito o volume no consultório também de pessoas que estão com medo de não ser só hemorroida. E isso, nesse sentido, é uma coisa boa. Cada vez mais procura em relação à prevenção. E não tem outra forma como a gente fazer uma colonoscopia, saber se está tudo bem, enfim. Por mais tabu que seja o assunto, você vai lá ao coloprocto e não precisa contar para ninguém, mas vai. Vai lá que ele vai resolver. Mas vai. Fala um pouco desse exame exame da colono? Colono, que é um exame de rastreamento muito top, né? Uhum. E que deve ser feito. Fala a idade aproximadamente, doutor. Explica um pouco, que eu acho que é importante falar. É um exame um pouco chato, mas ele é muito definidor, né? Sim, ele é insubstituível. Não tem nada que substitua. A gente tem outras formas de tentar rastrear. Para quem não tem condições, tem alguma contraindicação formal de fazer o exame, que também é bem difícil, né? Mas, enfim, se houver isso, é muito difícil que alguém não possa fazer. Mas a colono, hoje, ela tem que ser feita a partir dos 45 anos, independente de sintomas. Mesmo que você não tiver nenhum sintoma, é uma determinação que você faça a partir dos 45 anos. Se você tiver sintomas, vai ser feito ou não de acordo com uma consulta e, enfim, exame físico, que vai falar pra gente, é indicado a gente fazer ou não, tô vendo aqui é uma hemorroidinha mesmo que tá sangrando, então tá tudo bem, vamos ver depois, pesquisar outras coisas, mas tá tranquilo, mas não. Ela tem indicação, sim, a partir dos 45 anos, mesmo que você não tiver nenhum sintoma. E se você tiver, caso na sua família, algum parente de primeiro grau que teve câncer de intestino antes dos 40 anos, você vai começar a investigar 10 anos antes do diagnóstico dessa pessoa. Tá. Então, meu pai teve câncer de intestino com 30 anos. Com 20 anos, você vai começar a investigar isso. E vai casar com o seu procto. Porque, com a sua procto. Porque é muito importante. É muito importante mesmo. Que a gente siga isso. E é um exame que tem muito tabu também, como tudo na procto. Porque, assim, antes era um exame que todo mundo falava mal, porque acordava, tinha dor. Hoje a gente sabe que não é isso, né? Assim como todo o resto já evoluiu e mudou também. O chatinho é o dia de rei e rainha, que fica lá que fica evacuando aí uma noite inteira lá. Mas é fundamental, né, doutora? O chato é o preparo. O preparo vai ser chatinho.
Mas tem gente também que vai sentir mais, tem gente que vai sentir menos. Tem gente que não vai fazer diferença nenhuma ter feito cocô 24 horas. Tem gente que talvez vai sentir um pouco mais ou menos, mas não faz diferença. Mas Na verdade, é um mal necessário. Então, se esse é um mal para você, é um mal necessário. É muito importante. Doutor, quando a gente faz esses podcasts aqui, a gente faz 2 perguntas que a gente faz para todas as pessoas que vêm aqui, para todos os médicos, no caso, né? Aqui dentro do canal Meu Médico Especialista. A primeira é a seguinte: faz quanto tempo que você formou? Você lembra? Quantos anos já faz? Agora 10 anos. 10 anos. Ano. Então, vamos pegar aqui a doutora Regina hoje, olhando para a Regina lá quando se formou. O que você falaria hoje para a Regina de 10 anos atrás? Você fez a escolha certa. Legal. Com toda certeza. Acredito eu que, infelizmente, as coisas mudaram né, em algumas questões aí, né, em relação à medicina que era antes, mas, ao mesmo tempo, felizmente, muitas mudanças maiores e muito melhores também surgiram. E, enfim, eu sou muito feliz como médica e como proctor. Muito feliz com a minha escolha. Muito bom. E agora pensa que esse podcast aqui ele vai ficar gravado para a eternidade. Então, quem vai ver vai estar lá no YouTube, vai ver. Aí você deixa aqui uma mensagem aqui para quem daqui 10 anos, a sua família. Hoje você não tem filhos ainda. Não. Então, mas pensa que um dia você vai ter, ou alguém que vai te olhar lá na frente e falar, nossa, valeu a pena ter escutado essa mensagem. Uma mensagem que fez parte, tipo assim, da sua carreira, que você... que foi importante, uma lição que foi importante em algum momento decisivo, sabe? Pô, naquele momento que eu passei ali, eu fui firme, estudei mais, me dediquei, ou alguma coisa que você leva como mote de vida, sabe? Alguma coisa assim que fala, pô, fiz isso e deu certo, quero deixar isso registrado, seja para quem for, né? Se for filho ou outras pessoas que vão escutar essa tua mensagem, uma lição que você queira passar para alguém, né? Diante de tudo que você viveu até agora. Sim, em relação à profissão, né? Que vai ser em relação a isso, não só minha vida pessoal, mas em relação à profissão, eu acredito que o estudo é seu. Isso ninguém tira de você. Então, estuda, seja lá o que você for querer ser ou fazer, estuda, corre atrás. O RQE que vocês estão, né, ainda bem, exaltando tudo em relação a isso. Pra gente que tem... A gente sabe o quão árduo foi conseguir esse RQE. Quem prestou uma prova de título entende o que é uma prova de título e só sabe quem prestou mesmo o peso disso em relação a tudo, de abrir mão de família, marido, esposa, qualquer pessoa, ver todo mundo parar de sair, enfim, e ter que conciliar isso com um plantão, um trabalho, uma carga horária super pesada, porque o resto da vida não pode parar, você não pode só sentar e ficar estudando. Enfim, mas vale a pena, vale a pena. Isso ninguém vai tirar de mim, isso é meu. Então, acho que o estudo, como na minha família, o estudo é muito importante, é uma conquista muito grande e muito cobrado na minha família, desde a minha avó, para os meus tios, para minha mãe, sempre foi isso, minha mãe também trouxe isso, né? Meus pais também trouxeram isso. Então, estuda, porque isso ninguém vai tirar de você. Foi muito legal. O outro doutor que gravou com a gente antes, ele falou uma coisa que eu achei muito legal, ele falou referente ao estudo, né? Que ele é uma chave para uma porta, né? E que só você pode abrir, né? Exato. Que tá na sua mão, né? Quer dizer, se você faz, você consegue. Ele te abre portas, ele te coloca em lugares que talvez não foi sorte, né? Não foi sorte, não foi a um momento, foi dedicação, né? Então você consegue, poxa, ele é um caminho que te leva para outros patamares. Mas é muita dedicação, né? Muita força. É um leque de possibilidades. Independente do que você escolha fazer, estudo é um leque de possibilidade. E foi muito legal, assim, eu acho que foi uma sacada muito grande, assim, né? Eu e a Kelly, a gente tá falando isso há um bom tempo, né? Sobre a questão dos especialistas, né? Porque eu que lido com isso todo dia, né? Quando você fala com o especialista, é diferente, né? É muito bacana, porque você vê que a pessoa se dedicou, estudou, quer dizer, não é uma coisa fácil, né? Passar por uma prova de título, né? O que você achou dessa iniciativa nossa, assim,
porque é uma coisa que a gente vai firmar muito daqui, né, para frente, porque muitas vezes o paciente não sabe, ele não sabe onde buscar isso, ou ele não entende também. Por exemplo, ele não sabe que um médico coloproctologista, o que ele faz, se é o mesmo que é um gastro, né? Porque também a gastrologia é uma especialidade, né? Com a cirurgia geral uma outra especialidade, né? Então, quer dizer, e aí tem a cirurgia do aparelho digestivo, que meio que se mistura tudo isso, né? Então, foi muito bacana, né, doutora, essa nossa iniciativa, né? Muito, muito. Começa que valorizar quem tem um RQ é bem legal. Foi uma iniciativa muito legal, porque você conta um pouquinho com a sorte também, né? Porque as oportunidades estão ali, se você não abraçar ela, vai passar. Mas o RQE, para quem fez, né, uma cirurgia, ou coloprocto, que seja, a cirurgia geral não é nem só a parte de aparelho digestivo e coloprocto, tem tudo, né? Tem tudo, da cabeça até os pés é cirurgia. A gente também tem uma especialidade vasta, né, a cirurgia geral. Mas para se pesquisar sobre médico, no site mesmo do CREMESP, você entra, busca médico. E lá você consegue saber se o seu médico é especialista ou não. Sim. Você coloca o nome do médico e vai aparecer. Se ele é registrado com RQE ou não. Se ele tem esse registro ou não. Porque o registro é isso. É você ter o registro da sua especialidade. Não, e lá dá para você buscar também naquela especialidade. Você clica lá também e aparece quem são os especialistas também. Então, sim, dá para ir pelo nome e dá para ir pela especialidade. E na sociedade de cada especialidade também. Também. Então, isso é muito importante, gente. É uma coisa que a gente tem assim, frisado muito aqui, de levar conscientização sobre isso, sabe? Porque a gente vê muita coisa no Instagram, né? O Instagram cresceu muito, muita gente falando muita coisa. Não, isso não é errado, né? O errado é levar a informação errada ou tentar ludibriar o paciente, né? Sendo que você falar que você é um especialista em algo ou tentar, de alguma forma, se passar por um especialista, né? Então, por isso que existe o registro de qualificação de especialidade, que é o RQE. Isso aí. Doutora, obrigado, viu, você estar aqui com a gente. Fiquei muito feliz. A gente vai criar um material muito bacana agora, né? Vamos fazer uma página bem bonita para você estar com a gente na nossa revista. Isso vai para o nosso portal. Aí dentro do portal você vai poder colocar mais do seu currículo, mais do que você faz, dos seus tratamentos, né? Para que as pessoas te achem. Que legal. Na nossa cidade, né? E aí vocês aí que estão aqui em São José do Rio Preto, na nossa região, saibam que na nossa cidade nós temos uma médica coloproctologista. E uma interessante, né? Hoje eu visitei uma médica que ela é cirurgiã plástica, né? E ela falou uma coisa para mim. Ela falou, Renato, muitas mulheres têm vindo até a mim porque às vezes não querem passar com homem, né? E é uma escolha, né, doutora? Quer dizer, as pessoas são livres, né? Então, talvez tenha até homem que não quer passar com homem também, né? Então, é importante saber que existe, né, uma mulher também, né? Não só você, outras também, que podem estar fazendo essa função. Porque às vezes tem a mulher que também não quer se expor, não quer, né? Tô com uma hemorroida, nossa, vou lá passar com o médico, não se sente bem. Mas não tem um dia de consultório que não vá uma mulher falando, ainda bem que eu encontrei uma mulher. É verdade, doutora, isso acontece mesmo? Muito, todos os dias. Todos os dias. Ainda bem que eu encontrei uma mulher. Eu não queria em homem. Porque cada um, né? A gente tem que respeitar, isso que é o mais legal, né? E faz a diferença mesmo, né? Tem lugar para todo mundo. Isso aí. Então, você tá ali para atender, né? Todo mundo, né, doutora? Isso aí. Muito legal, pessoal. Ó, tive o prazer aqui de conversar com a doutora Regina Greilberger. Ó, falei já... Porque eu não falei para ela assim, nossa, ela falou, não, mas parece que é difícil, mas não é. E é verdade mesmo. O sobrenome dela é um sobrenome bonito também. Que legal. Bom, pessoal, ó, então se vocês gostaram desse vídeo, vocês curtem, vocês compartilham. E também tem o sininho que vocês podem apertar. Quando a gente tiver novos conteúdos aqui, nós vamos sinalizar vocês. E sempre trazendo conteúdo dentro desse canal de médicos que são especialistas.
Essa é a palavra, médico especialista. E hoje eu tive o prazer de conversar com a doutora, um super bate-papo, contou um pouco da trajetória dela, um pouco do que ela faz dentro dessa especialidade, que é uma especialidade assim, muito importante, né? Uma especialidade que realmente ela pode, digamos assim, ser decisiva aí para um monte de coisa, né, doutora? Tipo, se você tem um intestino bem cuidado, né, você pode ter muito benefícios através disso, né? E a gente também está cuidando muito da prevenção. Sim. Que é fundamental. Quando que é o mês da prevenção do câncer de... Março. Março azul. Isso. Né? Então tem um mês também Nós dedicado... tínhamos o setembro verde, mas virou março azul. Virou março azul. Então é um mês de conscientização do câncer coloretal, no câncer de intestino, né? Então, muito importante. Maio roxo, de doença inflamatória intestinal. Que são as doenças autoimunes. Isso, doença de Crohn e a retocolite. A doutora, acho que ela vai ter que voltar aqui para a gente gravar o Cash que Salva também, né, Vitor? Que daí a gente pode falar mais dessas doenças. Hoje a gente focou um pouco mais na carreira dela, mas essas doenças autoimunes e as doenças do intestino são importantíssimas, né? Sim. A gente poder abordar com mais calma. Você já tá feito o convite para você. Muito obrigada. Obrigado, viu, doutora? Pode vir, tá convidada já. Legal, gente. Valeu, obrigado. Até a próxima. Até.